Aleluia. Eu quero apenas saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Todo mundo animado aí? Nós estamos cansados, mas não estamos desanimados, glória a Deus. Então vem cá, já que vocês não estão desanimados, eu queria convidar toda essa equipe maravilhosa, a equipe de apoio, todos esses adolescentes que foram, os apoios fiquem do lado de cá, da nossa direita, os apoios e intercessão, e os acampados aqui do lado de cá, aleluias. Aleluias. Nós louvamos a Deus pelas maravilhas que aconteceram ali. O Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor alcançou vidas, vidas foram alcançadas ali. Muitos se converteram ao Senhor, muitos receberam o batismo no Espírito Santo. 15 foram batizados no Espírito Santo ali, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluias. Nós vamos ouvir apenas alguns que vão testemunhar. 5 foram renovados pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção que marcou este acampamento. Mas antes nós vamos ouvir os testemunhos daqueles que foram mudados, edificados ali. Cadê os meninos que vão testemunhar? Corre aqui, meninada. Cadê o Adilson? Quem vai testemunhar? Adilson. Pai, Senhor, irmãos. Pastora Flávia, irmãos, aquele acampamento foi abençoado. Todos aqui sabem, todos aqui, eu sei que todos aqui sentiram a presença do nosso poderoso Deus lá. Tô com vergonha demais, não dou conta não. Há 8 meses eu aceitei Jesus em minha vida como meu único salvador. Só que eu não tive a oportunidade ainda de ir ao acampamento. Essa é a minha primeira vez. Não tive a oportunidade de ser batizado. Eu fui nesse acampamento. Eu senti a presença do Senhor em mim. Deus me tocou. Fui ungido. E eu fui batizado com muita honra, muita glória. Pai, obrigado por tudo. O Senhor é todo poderoso. Aleluia, Senhor. Obrigado, igreja. Amém, Senhor. Pai do Senhor, eu quero dar um testemunho que eu fui batizada pelo Espírito Santo. Foi uma honra e glória, foi uma bênção, fui muito tocada naquele lugar. Foi minha primeira vez no acampamento e já fui batizada. E eu quero honrar e glorificar o nome do Senhor por isso. Sou muito cheia de Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, igreja, sou Nicole, eu queria falar que eu gostei muito do acampamento e que pela graça de Deus eu fui batizada no Espírito Santo dele. Amém. Nervosa. E eu queria convidar os adolescentes que não foram a participar porque é muito bom mesmo. Aleluia. Sou o Matheus. Foi top, viu? Eu não fui batizado não, mas eu aceitei a Jesus e foi muito bom lá, viu? Quero chamar o nosso pastor para fazer uma oração por nós. Eu quero agradecer aqui, enquanto ele chega, toda essa equipe de trabalho maravilhosa. Essa galera aqui que trabalhou para valer, trabalhou demais. A irmã Cristina, o irmão Lincoln, o Edilson, o irmão Pedro Paulo, a irmã Terezinha, a irmã Wanda, não, o restante, toda essa equipe aqui, e os líderes de NAC aí, essa galera abençoada que Deus realmente... Trabalhamos muito para engrandecer o nome do Senhor. Se você é adolescente, quer continuar sendo abençoado, você que não foi, se prepare, porque Deus tem muito mais para a sua vida. E venha para o pós-acampamento, que é sexta-feira que vem. Aleluia. Vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos orar para essa moçada aqui. Meus irmãos, não tem uma coisa melhor do que ouvir esses testemunhos. Vidas sendo restauradas.
E é isso, meus irmãos, que a igreja, o Ministério de Vila Nova tem preocupado com esses adolescentes, com essa juventude. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Eu disse ali no acampamento, essa é uma geração que faz a diferença. É uma geração que faz a diferença neste mundo que nós vivemos. Que vocês continuem sendo assim, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E vocês continuarão sendo uma bênção na vida de vocês, na família de vocês. Levante as suas mãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Agradecemos a Ti pela liderança do trabalho de adolescentes, ó Pai. Ó Deus, eu te agradeço pela vida desses adolescentes, desses jovens, por tudo que o Senhor fez na vida deles, ó Pai, por tudo que o Senhor derramou da sua graça ali naquele lugar. Ó Deus querido, somos gratos a Ti, Senhor, pela ver, Senhor, a vida desses adolescentes na Tua casa, Te adorando, Te bendizendo o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, continue abençoando, Senhor, enchendo Teus filhos, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Sê com eles, ó Pai. Pai, aqui nós estamos vendo, Senhor, uma geração de pregadores, uma geração de pastores, uma geração de pastora, uma geração de missionários. Oh Deus querido, nós ministramos a Tua bênção sobre a vida desses adolescentes. Oh, rei malai, arai malai, furacão. Oh Deus, nós te adoramos, Jesus, ao vento de Tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia, Jesus. Seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de Tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Senhor, obrigado pelo Teu amor.
Eu gostaria que você, pai, você, mãe, que tem seu filho aqui, viesse de encontro a ele aqui agora e recebesse ele com um abraço. Vem cá, mãe, vem cá, pai, vem cá, avó, você que está representando, enquanto nós continuamos adorando o Senhor. Oh Deus, oh Deus. Recebe o teu filho aí, recebe o abraço de alguém que está cheio da glória, de alguém que está cheio da redenção. Aleluia. É um oceano, estamos afogando. Adore o Senhor. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Ainda de pé, não sente, nós vamos adorar uma canção que ela diz tudo sobre o tema deste culto. Te agradeço, Senhor, pela minha família. Nosso pastor, há minutos atrás, ele fez uma oração e pediu você para agradecer pela tua família, agradecer pelo teu lar, agradecer pelos teus filhos, agradecer pelo teu salário, agradecer por tudo que Deus tem dado na tua vida. E não é diferente, nós vamos louvar a Deus. Senhor, te agradeço pela minha família, te agradeço por a presença no meu lar. Glória a Deus. Aleluia. Repita comigo assim: a minha família é bênção do Senhor. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e diz: a tua família é bênção do Senhor. Aleluia. A minha família, Senhor. Aleluia. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família
a minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu quero ouvir você cantando. Eu quero ouvir você adorando a Deus. Eu quero ver você cantando. Te agradeço, Senhor. Isso pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas Te maravilhas. agradeço pelas Tuas maravilhas. E os milagres. E os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Só a igreja. A minha família. Só a igreja. É bênção do Senhor. Sim, Senhor. Abençoa as famílias que estão aqui, Senhor. Eu quero você com a mão levantada e nós vamos cantar. Oh, a minha família, declare bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Você pode aplaudir o Espírito Santo. Aplaude e diga: minha família é um presente, Senhor. Queridos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que um coração alegre faz o que com o rosto? Aformoseia o rosto. Aformosear é um verbo irregular e é por isso que nós quase não o conjugamos. Você não ouve ninguém dizendo assim: eu vou até o espelho para me aformosear um pouco mais. Você ouve pessoas dizendo: eu vou até o espelho para pentear o cabelo, para escovar os dentes, fazer a barba, retocar a maquiagem ou coisa do gênero. Não é assim? Mas todos nós sabemos que aformosear quer dizer deixar mais bonito. Deixar mais bonito, é isso que quer dizer aformosear. Eu tenho muitas convicções na minha vida. Uma delas é a de que sou amado pela minha esposa.
essa mulher que está aqui ao meu lado me ama. E tem uma coisa que eu vou revelar para vocês: ela me ama desesperadamente. Verdade. E não é só por causa desse meu charme aqui, não. É porque para estar casada com um pernambucanozinho como eu, por 30 anos que vão se completar agora em dezembro, só um amor muito grande, né, gente? Então ela me ama. E ela sabe que a recíproca é toda, né? Estou aproveitando esse momento da família já para fazer aqui um pedaço da minha parte, né? Eu tenho muitas convicções na vida, essa é uma delas. Uma outra convicção que eu tenho é que definitivamente eu não sou e nem tenho dos rostos mais formosos que eu conheço. Eu estou convicto disso. Eu sou aquele feinho que tem que se disfarçar de bonito, né? Para ficar assim ajeitadinho e tal. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa: hoje, aqui, em meio a vocês, eu estou me sentindo muito formoso, muito bonito. E eu vou dizer por quê. É porque o meu coração está com um efeito muito alegre, muito feliz. Quando fui honrado com este convite para cooperar convosco, eu tenho que lhes confessar que estremeci. E o achei sobremaneira grandioso para o meu tamanho. Mas Jesus é misericordioso, né? E permitiu que o pastor Elias, na nossa nulidade, se lembrasse de nós e nos contemplasse com uma oportunidade tão honrosa. E nós estamos, Lúcia e eu, na esperança, pastor, de não decepcionar, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. Deixamos o rebanho que o Senhor Jesus nos confiou bem no centro da capital federal, na Avenida W3 Norte, a nossa igreja em Asa Norte, para estar com os irmãos aqui essa noite. Eu e Lúcia estamos completamente entregues a Deus e na esperança de podermos ser-lhes úteis em alguma coisa para a vossa edificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um prazer muito grande conhecê-los e nós estamos ansiosos para que esse nosso primeiro encontro seja apenas o início de uma boa, preciosa e duradoura amizade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nestes tantos anos de peregrinação, nós temos tido cuidado de, por onde passarmos, não fazermos apenas conhecidos, mas fazermos bons amigos em Cristo Jesus, e essa é a nossa esperança aqui. Parabéns a essa moçada tão bonita. A gente tem um grupo de adolescentes muito bonitos também na nossa igreja, e vocês me emocionaram aqui, porque eu sou um pastor assim, muito paizão, sabe? E eu morro de saudade deles. Um culto que eu fico sem eles, já fico com saudade. E quando eu vi vocês aqui, eu chorei de muita alegria e pedi a Deus sobre o vosso futuro, sobre vossos projetos, sobre a vossa vida, sobre os vossos sonhos. Sejam abençoados em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Me responda uma pergunta, por favor. Sob quais circunstâncias você diz glória a Deus? Porque é uma delícia e muito fácil, e eu também gosto de dizer glória a Deus, por exemplo, quando as coisas estão acontecendo exatamente como eu planejei. É fácil ou não é dizer glória a Deus em ocasiões assim? É muito bom dizer glória a Deus quando o céu é azul de brigadeiro, quando não há nuvens carrancudas. É uma delícia dizer glória a Deus quando o mar é sereno e o barquinho da nossa existência singra as águas desse mar quase sem ondas. Como é bom dizer glória a Deus em momentos assim. Mas me permita lhe dizer uma coisa: eu e você temos a oportunidade de darmos publicamente o testemunho do senhorio de Cristo em nós, quando somos capazes de dizer glória a Deus, mesmo quando temos lágrimas nos olhos por causa das adversidades da vida. Contraditoriamente ao que se prega por aí, uma das garantias que temos do Senhor Jesus é de que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Sabe o que isso corresponde a dizer? Ainda assim, diga glória a Deus. É sobre isso que queremos cantar. E enquanto cantamos, eu gostaria que você buscasse aí no fundo do seu coração pelo menos um motivo, pelo menos um, para abrir os seus lábios e dizer sonora e solenemente: glória a Deus. Aleluia.
Se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus, se te sentes aprisionado pelas hostes de Satanás, se sentes ser tentado e não sabes pra onde ir, vai, dobra teus joelhos, glorifica ao Senhor. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se te sentes aprisionado, é só louvar ao Pai amado, pois as cadeias são quebradas quando louvamos. O diabo é mentiroso. Tá ouvindo isso? Ele quer nos fazer crer que somos nada, quando bem sabe que somos filhos de um grande Deus. Levante agora as mãos, pois a vitória há de vir. O diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus pelo dom da vida eterna. Glória a Deus pelo novo nascimento. Glória a Deus pela fonte transbordante que mata minha sede, pela bênção infinita eu te louvo. Por maiores que sejam tuas adversidades e desafios, ainda que à tua frente esteja um obstáculo aparentemente intransponível, derrube-o essa noite em nome de Jesus, dizendo glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se te sentes aprisionado, é só louvar ao Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Quando louvamos, quando louvamos, vamos pois dar louvores ao Senhor, vamos sempre Aleluia, 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 aleluia. Os crentes que, como eu, já viveram um pouco mais de 35 anos, porque apesar desse meu jeitão de no máximo 35, eu já passei um pouco disso, hão de se lembrar, há mais ou menos 35 anos, 3 servos de Deus, um deles compôs e eles 3 cantaram juntos pela primeira vez um hino que entrou para a história e para o coração do povo de Deus em todo o Brasil e em vários outros lugares do mundo. Este irmão era sapateiro e quando ele recebeu de Deus essa mensagem, estava na sua oficina e não tinha onde escrevê-la, só tinha caneta, não tinha papel. Então ele puxou da prateleira um pedaço de couro, uma das peças de couro que tinha, e escreveu estes versos assim: era uma oliveira de um ramo quebrado, e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus,
fui nele enxertado e hoje tenho luz. Quem de nós aqui que já viveu um pouco mais não se lembra do amado trio Alexandre cantando Oliveira Verdadeira? Esse é o louvor que queremos cantar a Deus nesse momento. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Era uma oliveira de um ramo quebrado e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado e hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo, assim era eu no meu coração. Mais um belo dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos estão enxertados na oliveira que é Jesus? Oh, que coisa maravilhosa! Aleluia! Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo
Quero lhes dar os parabéns pela feliz iniciativa de promoverem estas ocasiões festivas para tratarem com exclusividade deste tema tão precioso chamado família. Família, um tema que sem dúvida alguma está no centro do coração de Deus para a humanidade. Família é uma maravilhosa invenção de Deus para que os homens conjuntamente sejam felizes. Sejam felizes. Glória ao nome do Senhor. Quero pedir-lhes essa noite que abram suas Bíblias para um texto da Palavra de Deus, para que meditemos sobre ele. O texto que vamos meditar está no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 14. Perdão, irmãos, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos ler alguns versos a partir do verso 14. Livro de Josué, capítulo 24. Leremos alguns versos a partir do verso 14. Quantos têm suas Bíblias abertas para esse texto? Digam amém. Leiamos, pois. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, o conhecido por todos nós, sucessor de Moisés, estava idoso e sentia que a sua morte se aproximava. Então reúne todo o povo sob a sua liderança. Não exatamente aquela geração que havia saído do Egito, haja vista que toda esta pereceu. O Senhor, dentre esta, após esta, suscitou uma nova. E desta antiga, apenas 2 estavam ali: Josué e um homem de 80 e poucos anos, como bem conhecemos, chamado Calebe. Josué, sentindo que o tempo do seu fim se aproximara, reúne todo o povo que estava sob a sua liderança, todas as tribos de Israel, sem exceção de nenhuma delas, e faz o que seria, como podemos observar nas linhas adiante, se as lermos, aquele que foi o seu último pronunciamento público ao povo que agora liderara.
E em seu discurso, ele lembra ao povo como Deus os guiara todos os dias, desde a saída do Egito, muitos anos atrás. Lembrou-os também as muitas vezes em que este povo, seus pais especialmente, se rebelara contra o Deus Altíssimo. Ele lhes pediu que pensassem em suas atitudes e objetivos. E finalmente, o grande líder Josué lhes faz uma observação que é a prova do cuidado de Deus para com o seu povo, a despeito do que o seu povo é. Se não, vejamos, quando olhamos para o verso 13, nós encontramos: eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais, os quais não plantastes. Josué lembra isso ao povo, e depois faz-lhe esta tremenda observação, porque o povo já estava, de alguma maneira, pretendendo servir a outros deuses, já que no contexto desse texto lido, nós encontramos que já estava entre eles os deuses dos povos das regiões circunvizinhas. E Josué lhes diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué faz uma declaração corajosa e afirma de forma veemente qual seria a posição de sua família diante das propostas daquela terra, deixando clara a sua atitude em relação à terra a qual recebera em cumprimento à promessa de Deus. Hoje, eu e você, a quem Deus permitiu constituir família, estamos na mesma posição de Josué. E por favor me ouçam, cabe a mim e a você, pai de família, está sobre nós, está sobre nossos ombros esta responsabilidade. Cabe-nos escolher o destino de nossa prole neste mundo, nesta terra, no contexto social no qual estamos inseridos. Convido-os, portanto, essa noite, a pensarmos sobre a lição que esse texto nos traz. E com a ajuda do Espírito Santo, a aplicarmos a nossa vida. E logo de início, eu preciso lhes fazer um questionamento que não pode deixar de ser feito. A pergunta é: qual é a condição do mundo no qual eu e você estamos vivendo com nossas famílias? Qual o mundo em que os nossos filhos se relacionam, em que crianças são criadas, em que homens negociam e trabalham, em que mulheres e esposas convivem e se relacionam? Eu estou certo de que a resposta de nós que conhecemos as Sagradas Letras é uma só: o mundo em que vivemos definitivamente jaz no maligno. E por termos essa consciência, nosso posicionamento não pode ser de forma alguma diferente do posicionamento do grande líder Josué. Portanto, cabe a nós uma decisão firme, uma decisão coerente, uma decisão que, se não for assim tomada, é possível que resulte de não poucos arrependimentos a muitos de nós. Notem a expressão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, meus irmãos, apreciem comigo esta simples observação do texto. Josué lança sobre o povo um tom aparentemente democrático, quando ele diz: vocês podem escolher,
Vocês, o povo, têm liberdade de escolher a quem vocês vão servir. Se ao Senhor, que nos tirou com um braço forte da terra do Egito, ou se aos deuses a quem serviram vossos pais, desde os pais de Abraão. Vocês escolham. A escolha é de vocês. Vocês estão livres para tomarem a decisão de vocês. Mas por favor, ouça esse tom. Aí ele olha para a sua família e diz: eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Eu decido pela minha família, eu falo pela minha família, a responsabilidade da minha família é minha, é toda minha. Eu e a minha família não tem escolha, eu já escolhi pela minha família, e a escolha é: nós serviremos ao Senhor. É possível que alguém esteja me olhando por debaixo dos óculos dizendo: é porque suas filhinhas ainda são pequenas. É por isso que você diz com tanta facilidade que decide por elas. Pois deixa eu lhes dizer uma coisa, queridos. Eu preciso lhes afirmar uma coisa. Eu preciso lhes dizer uma coisa que aprendi ao longo da minha caminhada da fé. Atenção, Josué começa dizendo assim: primeiramente, quem? Eu. Chamando para si toda a responsabilidade. E depois é que ele diz: e a minha família serviremos ao Senhor. Deixa eu lhe dizer uma frase, e peço que você não esqueça dela jamais. A frase é a seguinte: nossos filhos não fazem o que nós mandamos. Não, senhores, eu vou repetir: nossos filhos não fazem o que nós mandamos. Nossos filhos fazem o que nós fazemos. Quando Josué disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor, o seu exemplo estava patente desde a sua mais tenra idade. Quando olhamos para o início da história, nós encontramos o jovenzinho que jamais se afastou da porta da tenda, e todos os seus dias foram vividos aos pés do grande líder Moisés, a quem finalmente sucedeu. É por isso que ele chama a responsabilidade para si. Minha família vai seguir os meus exemplos. Minha família seguirá o meu testemunho. Minha família se manterá dentro do meu padrão. Era isso que ele estava dizendo. É muito fácil jogarmos a responsabilidade para a sociedade. É muito fácil culparmos a mídia. É muito fácil culparmos a promiscuidade que campeia. Mas, queridos, antes que isso façamos, chamemos para nós a grande responsabilidade que está sobre os nossos ombros, de formarmos servos e servas do Deus Altíssimo, comprometidos em serem a diferença neste mundo que jaz no maligno. Foi para isso que eu e você fomos constituídos sacerdotes pelo Deus Altíssimo. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Eu preciso me lembrar aqui essa noite, quase que inevitavelmente, os exemplos de minha querida mãe. Uma velhinha potiguar que aos 77 anos descansou no Senhor. Eu quisera tê-la. Vocês me fizeram chorar hoje, quando o pastor, meu companheiro Josué, orou e agradeceu a Deus pela vida de seu paizinho e de sua mãezinha, os quais ainda tem consigo. O meu coração teve uma pitada de dor, porque eu já não tenho esse privilégio. Mas, queridos, os exemplos que dela recebi, estes eu não me esquecerei jamais. E é por causa deles que eu estou aqui essa noite. Tão grande era a sua sensibilidade. Sabe, irmãos, eu decidi por volta dos meus 10, 12 anos de idade que seria jogador de futebol. E não fique me olhando assim não, porque eu era bom de bola. Aliás, a seleção brasileira teve um grande prejuízo nessa história, mas isso é uma outra história. Eu estava de frente para o gol, já tinha driblado uns 2 ou 3. Meus amigos, era um toquezinho a mais, e me dá até dó do Neymar. Era um toquezinho a mais e a bola estava lá dentro. E eu olhei para a minha direita e me pergunte quem é que eu vi. A irmã Otília. E ela puxou do bolso o cartão vermelho, não é? E me tirou de campo.
e me disse: meu filho, eu não quero que você seja jogador de futebol, ainda que isso dê dinheiro e fortuna. Eu quero que você seja um pastor, um pregador do Evangelho. E se Jesus não fez uma obra na sua vida até hoje, quem vai fazer sou eu. E ela cortou aquilo que lá no Nordeste a gente chama de tabica, uma varinha assim de marmelo. Oh, irmãos, e a psicóloga entrou em ação. E eu levei naquele dia um dos raríssimos corretivos da minha vida. E ela disse: a partir de hoje você passa a frequentar o círculo de oração comigo. Eu disse: ah, meu Deus. Irmãos, a nossa igreja era um quadradozinho assim, pequenininho, pintado de azul, mas era um azul tão forte. E não era esse azul dessa tinta látex que nós usamos hoje. Era aquele azul de caiação, quando você passava o dedo, tudo que passava a 1 metro de distância ficava azul também, porque o negócio saía todinho. E ela era dirigente do círculo de oração. E ela chamou os primeiros hinos e o primeiro período de oração, e de lá de trás eu estava sentadinho, magrinho, febril. Eu estava muito sensível. Maninha nunca tinha me disciplinado daquela forma, com tanta energia. E ela olhou, e quando as irmãs se ajoelharam para orar, eu estava lá sentadinho. Ela olhou assim para mim e disse: é para orar. E eu quis dizer: mãe, eu estou orando. Ela disse: é de joelhos. Eu disse: bom, eu vou orar de joelho, porque eu não sou doido nem nada, não é? Aí me pus de joelho e comecei a orar. Sabe que menino ora também. Eu vi aqui 15 que foram batizados com o Espírito Santo, e só o foram porque estavam orando. Eu comecei a orar, e na minha oração de criança eu disse: Jesus, eu estou bom de bola que só vendo. Eu sei que eu tenho um futuro pela frente. Esse negócio de ser pastor não dá dinheiro, tão pouco fama. Mas Jesus, eu queria tanto ser jogador de futebol. Mas mãe, e eu estou bom de bola, o Senhor está vendo, eu estou sentindo o Senhor me abençoando nisso. Acontece que manhinha não quer que eu seja jogador de futebol. É certo que ela deva saber o que é melhor para mim. Então faz uma coisa: muda meu coração, muda minha vida, muda meus projetos, me transforma, me dá um novo rumo, me mostra um novo caminho. E aquilo foi tomando conta do meu coração, irmãos, e eu senti algo invadindo todo o meu ser. E quando saiu pela boca, saiu em forma de línguas estranhas. Eu fui batizado com o Espírito Santo e falo em línguas até hoje. Bendito seja o nome de Jesus. Mãezinhas, hoje nós vivemos num novo tempo. Hoje há um novo conceito, e é bom que ele se tenha modernizado, e é bom que ele se tenha revisto. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa, senhoras mães: as senhoras têm do Deus Altíssimo um maravilhoso dom que será capaz de influenciar o destino dos seus filhos. Esse dom iniciou-se lá em Joquebede, a mãe de Moisés. Moisés, ao nascer, tinha sobre os ombros uma sentença de morte. Ao nascer, as parteiras hebreias deveriam matá-lo e jogá-lo no rio. Quando Joquebede ouviu a sentença, ela disse: isso pode acontecer com qualquer menino hebreu, com o meu Moisés, não. Ela influenciou ou não influenciou o futuro do menino? E se tornou o Moisés que nós conhecemos. Você tem de Deus, o dom, a poderosa autoridade de influenciar no destino, no futuro dos seus filhos. Glória ao nome de Jesus. Mas eu disse a frase e vou repetir: filhos não fazem o que nós mandamos. E é bom que eles escutem isso. Filhos fazem o que nós fazemos. Se queremos que eles amem a palavra de Deus, eles têm necessariamente que nos ver abraçados a ela e dispensando a ela um tempo muito maior do que o que temos dispensado. Se quisermos que eles sejam homens e mulheres de bom caráter, temos sim que selecionar a programação dos nossos televisores e boicotarmos especialmente os produtos da Rede Globo de televisão. E temos coragem de desligar ou mudar de canal os nossos aparelhos.
um indecente programa que tem 3 Bs, que nós bem conhecemos. Teve nos últimos tempos uma audiência fantástica. E eu fiquei pensando que se um programa tem 50, 80, 90 milhões de espectadores, e hoje nós somos pelo menos 25 ou 30 milhões de evangélicos no Brasil, isso necessariamente quer dizer que muitos de nós, os crentes, tínhamos nossos aparelhos ligados e nossas famílias postas e sentadas no sofá, ouvindo a doutrina dos demônios para as nossas famílias. Que haja em nós coragem de sermos o exemplo. Que haja em nós coragem de sermos o exemplo. Filhos não fazem o que nós mandamos, nem não se equivoque com isso. Menino, você vai fazer isso que eu estou mandando. Oh, irmão, especialmente no mundo, com as informações que temos. Especialmente no mundo onde estamos cercados, não só de uma grande nuvem de testemunha, mas do Conselho Tutelar, onde a palmada está lá no projeto nacional. Eu sou funcionário da Câmara Federal. O projeto está lá para ser votado, para nos proibir a palmadinha. Não estou falando de varinha de marmelo, não. E é por isso que resulta da sociedade que temos hoje. Mas o Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, e cabe a nós esta responsabilidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu também sei fazer poesia. Eu também sei falar suavemente. Eu também sei dizer coisas que lhe agradariam muitíssimo. Mas, queridos, eu vim aqui essa noite e eu tenho 2 noites que não durmo bem, porque quando Deus me pôs essa palavra no meu coração, eu disse: Senhor, eu vou ter que falar coisas que definitivamente, para um pregador que tem cuidado, não se deve falar. E o Senhor me fez fazer a distinção entre pregador e profeta. O pregador tem uma tendência tremenda de agradar a todos. O profeta, que é o que eu quero ser essa noite, não tem preocupação de agradar a todos. Ele quer simplesmente dizer a palavra que está sobre seus ombros, e eu a estou colocando nos seus ombros essa noite, papai e mamãe. Bendito seja o nome de Jesus. Eu e você estamos aqui para temperar o mundo, o contexto imoral no qual estamos inseridos. O que as novelas ensinam aos nossos filhos, irmãos, começa desde a malhação, no finalzinho da tarde. E é uma malhação mesmo. Dita-se ali como é o corpo, dita-se ali como é a maquiagem, dita-se ali como são as regras, dita-se ali uma sociedade liberalista, imoral, incestuosa. E nós patrocinamos tudo aquilo. Que Deus nos dê graça e coragem, queridos, para buscarmos a boa música, para lermos bons livros. Meus irmãos, a gente lê muito pouco, a gente ouve muito pouco boa música. E quando eu digo boa música, eu estou quebrando todas as fronteiras. Música não tem fronteira, o diabo não tem música nenhuma, o mundo não tem música do mundo, toda música é de Deus. O diabo se encarrega de deturpar a música. Estas deturpadas você evite, mas todas elas de bom gosto, aprecie-as. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é o livro que vocês estão lendo nesse semestre agora? Vocês vão ficar chateados se eu fizer outra pergunta? E quanto tempo vocês gastam ali no Messenger, no Facebook, naquele negócio lá? Mais ou menos assim. Pastores, o que quiseram me ensinar quando eu tinha essa idade é que essas coisas eram pecado. Eu descobri que não é. Não é pecado. Tem pecado nenhum nisso. A questão é o tempo que eu reservo para a minha vida devocional com Deus. E eu preciso dar a Deus o melhor do meu tempo. Agora, queridos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Eles só farão isso quando nos virem fazendo necessariamente. Se nós os quisermos aos pés do Senhor, eles têm que nos ver aos pés do Senhor. Se nós os quisermos confiando no Deus que cumpre cabalmente cada uma de suas promessas, eles precisam ver as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Mas por favor, escute o que diz um texto da Bíblia, que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 35 ou 36.
A Bíblia diz assim: porque necessitais de paciência, de perseverança, para que depois de haverdes obedecido ao Senhor, recebais a promessa. Só há cumprimento de promessa para aqueles que obedecem ao Senhor. É condição sine qua non. Não há como escaparmos disso. Parece uma jactância de Josué quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é nada disso. Daqui mais alguns minutos para terminar, porque eu já começo a terminar, eu lhe explico o que é que significa exatamente essa expressão de Josué. Há alguns líderes da Bíblia Sagrada, e sabe uma coisa que eu amo na Bíblia, irmãos? Ela não esconde os defeitos dos seus líderes, quaisquer que sejam eles. Você já reparou? Os defeitos de todos os líderes da Bíblia que os tiveram, estão relatados na Bíblia. Estão lá, para que nós acessemos, para que nós tomemos conhecimento. E existem alguns ministérios que, se hoje existissem, eu teria restrições para tomar parte neles. Talvez você vá se decepcionar com o que eu vou dizer aqui, mas assim mesmo eu vou dizer: eu teria algumas reticências em tomar parte no ministério de Davi, por conta do seu comportamento em relação à sua própria família. Nós estamos tratando de família. Eu lhes disse no começo que não há nada de mais importante no contexto da nossa vida que as famílias que o Senhor Deus estabeleceu. E tantos outros ministérios, mas há um ministério na Bíblia apagadinho, pouco famoso, pouco falado, do qual eu tenho certeza a maioria de nós faria parte sem dúvida alguma. É o ministério de um pastor chamado Noé. Noé pregou durante 120 anos a mesmíssima mensagem e não salvou ninguém, por incrível que pareça, do seu tempo. Só tem um detalhe: a sua família ele ganhou todinha, sem perder um único membro. Glória ao nome de Jesus. Eu conheço gente que quando prega arrebata multidões. Eu quisera ter aquela eloquência, mas quando você vai ao tratado chamado família, só a misericórdia de Deus. Queridos, ainda que eu não ganhe muitos, ainda que eu não vá à fama nem a lugar nenhum, o meu propósito diante de Deus é que eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor, e nisso eu me sentirei contemplado. Bendito seja o nome de Jesus. Nós estamos vivendo a era da impaciência, a era da pressa. Tudo é muito prematuro, tudo tem que acontecer muito depressa. O que se prega especialmente na mídia é o evangelho das realizações, quando na verdade o verdadeiro evangelho é exatamente o contrário disso. É o evangelho da negação. O evangelho de Jesus não é evangelho de realizações, irmão. Não foi isso que Jesus disse: vinde a mim e realize todos os seus sonhos, todos os projetos. Definitivamente não foi. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim. Primeiro, quem quiser. Ninguém é obrigado. Quem quiser vir após mim, faça o quê? O que é isso senão negação? Negue-se a si mesmo. Tem nada de realizar coisa nenhuma. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus tomou a cruz e seguiu, ele estava seguindo para onde? Para o triunfo? Para a glória? Para a fama? Não, quando ele tomou a cruz e seguiu, ele estava seguindo para a morte. O evangelho é exatamente isso, minha gente. A gente toma a cruz, põe nos ombros e segue para a morte. Pastor, mas evangelho não é vida? Claro que é. A gente segue para a morte para o que é do mundo, e vive para o que é de Deus. Aí nós podemos dizer a semelhança de Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo na era da pressa, na era do imediatismo, onde tudo tem que ser para ontem, onde nada mais serve para amanhã. Mas deixa eu lhes dizer, meus amados irmãos, Deus tem 3 respostas para as preciosas orações das famílias, e nelas devemos confiar. E eu começo a terminar. Sabe qual é a primeira resposta que Deus tem para a sua família? É sim. Ele se agrada em dizer sim. Quando olhamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, nós encontramos: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor,
pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você planeja para a sua vida é como se Deus estivesse de conluio para cumpri-lo, para levá-lo a efeito. Bendito seja o nome do Senhor. A promessa de Deus, a primeira resposta de Deus para as orações das famílias aqui presentes é sim. E quantos glorificam ao Senhor por isso? Ele nos diz sim. Deus disse sim à minha vida um dia, irmãos. Eu tinha de 15 para 16 anos e tive uma vontade desesperada e uma necessidade tremenda, sabe de quê? De casar. Está olhando assim para mim por quê? Vai dizer que quem tem essa idade não tem vontade de casar? Só não pode, mas tem vontade, tem. Até porque nesse tempo eu já vivia sem eira nem beira, sem lenço nem documento. Mas servindo a Deus eu disse: Jesus, eu preciso constituir minha própria família. Prepara para mim uma moça para ser minha esposa. E eu disse a Jesus: eu quero que ela tenha duas qualidades, Senhor. Primeiro, eu quero que ela seja linda, porque eu não sou besta nem nada, né? Segundo, eu quero que ela saiba cantar, porque eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse casado com uma moça desafinada. E Jesus me olhou e disse: eu vou dizer sim à oração desse rapaz. E numa cidadezinha chamada Paulínia, no ano de 1981, eu passei em janeiro, em frente a uma daquelas casas da Avenida Getúlio Vargas, e vi ali uma mocinha moreninha, magrinha, tocando violão. E eu disse: meu Deus, que visão é essa? E fiz como quem fui, mas na verdade não fui, voltei. E parei em frente ao portão e impostei essa voz que Deus me deu e disse: boa tarde, moça. E ela me olhou com esse jeito sisudo de sempre e disse: boa tarde. Eu engoli seco e disse: olha, eu ia passando e vi que você estava cantando e achei sua voz linda, menina. Você gosta de cantar, não é? Ela disse: é das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu disse: menina, eu não te conto, eu também. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu te vi tocando violão, o violão está aí do lado, mas eu te vi tocando violão. Você gosta de tocar? Ela disse: mas menina, é das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu disse: eu não te conto a última. Eu também. E deixa eu te falar uma coisa. Eu te ouvi cantando um hino. Você é crente? Ela disse: na pessoa bendita de Jesus, meu Senhor. Eu disse: oh glória, menina, eu também. E naquele dia nós cantamos o nosso primeiro hino e nunca mais deixamos de cantar. O último que cantamos foi esse aqui. Glória a Jesus. Ele disse sim à minha oração. Ele atendeu a minha oração, porque Ele é justo e fiel. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem uma segunda resposta para as nossas orações. E essa resposta tem sido contestada por muita gente nestes tempos modernos. Deus também nos diz não. E Ele pode lhe dizer não, porque pais e filhos se relacionam à base da confiança. E relacionamentos onde existe confiança plena, não há apenas sim, há também não. E Deus pode nos dizer não vez por outra. Quantos concordam com isso? Digam amém. Agora deixa eu perguntar: quantos aqui sinceramente já ouviram Deus dizer não? Eu já ouvi algumas vezes e graças a Deus por isso. Ele nos diz sim e nos diz não. E eu termino essa noite e lhe peço para prestar atenção. Há uma terceira resposta de Deus às nossas orações, às orações das famílias. Deus também nos diz: espera. E essa é a resposta mais difícil. Esperar é algo difícil. Eu sei que há famílias esperando aqui, eu sei que há pais e mães esperando, mas espere um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir virá. Bendito seja o nome do Senhor. Eu e Lúcia estávamos já casados 3 meses, jovens, 20 anos cada um. E Deus nos disse numa palavra profética: eu vos darei filhos. Meu Deus, a hora que eu ouvi aquilo, irmãos, o que é que você acha que eu fui fazer? Fui comprar um enxoval todinho. Mas deixa eu lhes dizer, ao cabo de 11 anos, nós não tínhamos sequer sinal destes filhos. Antes, pelo contrário, o que tínhamos era um laudo médico dizendo: Isaac e Lúcia, vocês são completa e irreversivelmente estéreis e jamais vão poder ter filhos. Naquele dia eu fui para o meu quarto, caí de joelhos com o rosto em terra e disse: Senhor,
em quem repousarão a partir de agora as minhas esperanças. Fomos cantar num congresso de jovens na Bahia, lá em Uruçuca, uma cidadezinha desse tamaninho. Quando chegamos lá, o pastor daquela igreja é um baiano bem alto, quase 2 metros de altura, chamado Hermógenes. Tem o maior sorriso que eu já vi numa cara. O sorriso dele tem quase 1 palmo. E quando ele sorri, tudo que fica por perto é iluminado, porque os dentes são brancos, são alvos. E ele sorriu e me disse com aquele sotaque que só os baianos têm: ó Isaac, cadê os meninos? Eu disse: deixei todos em casa, pastor, não trouxe nenhum, porque pode ser que os meus arenguem com os seus, e eu não os trouxe. E ele me pôs a mão no ombro e disse: Isaac, existem os filhos que saem das nossas entranhas, há porém os filhos que entram nas nossas entranhas. Vocês nunca pensaram em ter filhos assim? Eu disse: pastor, já pensamos, mas nunca chegou o dia. Quando chegar, Deus me fará saber. E ele nos disse: hoje eu quero que vocês conheçam uma pessoa aqui em Uruçuca. Naquela quinta-feira, depois daquele grande culto, eles trouxeram a pessoa que queriam que conhecêssemos. Era um bebê de 32 dias de vida. Eles me colocaram no colo, eu a abracei e a apertei contra o peito. Olhei para ela, ela olhou para mim, aqueles 2 olhinhos negros como 2 jabuticabas. E eu olhei para a Lúcia e disse: meu amor, tem um mistério aqui. Essa menina é a minha cara. E naquele dia, a Sara Luísa foi enxertada em nós, assim como eu e você estamos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus nosso Senhor. A nossa Sara hoje, pastor, vai fazer 18 anos agora em dezembro. É uma moça linda, eu já estou até recebendo uns telefonemas estranhos em casa. Dia desses alguém ligou, uma voz: boa noite. Eu disse: sim, boa noite, eu gostaria de falar com a Sara. Eu disse: mas quem é? É um amigo dela. Eu disse: sim, mas qual é o seu nome? Não, eu sou amigo da escola. Eu falei: não, me diz o seu nome. Aí ele me disse o nome e eu não vou continuar a conversa, vou deixar para lá. É a minha princesa, a minha alegria. É possível que você esteja olhando e dizendo: sim, pastor, mas que história linda, mas e daí? Moramos por 5 anos nos Estados Unidos. Foi um tempo muito bom, e quando regressamos de lá, irmã Cesária, minha sogra, olhou para a Lúcia e disse: a América deixou minha filha deprimida. Essa mulher chorava com uma facilidade tão grande. E nós fomos fazer uma série de exames médicos, porque é muito difícil e caro de fazer isso lá. Fizemos aqui, e depois que fizemos, fomos apanhar os resultados. Não havia lugar para parar em frente à clínica. E eu disse: meu bem, você desce, pega os resultados, eu dou a volta no quarteirão e te apanho, e depois nós vamos para casa. E quando eu parei de novo em frente à clínica onde havíamos feito os exames, irmã Lúcia estava com um papel na mão, e ela arvorava o papel como se fosse uma bandeira, e gritava para quem quisesse ou não ouvir: deu positivo! Quando eu olhei aquilo, irmãos, eu botei a cabeça no volante do carro e disse: Jesus, teu sangue tem poder. Deu positivo o que, meu Deus? Pensei em câncer de mama, pensei em cisto do ovário, pensei em tudo quanto é coisa ruim, menos na notícia que eu estava para receber. Você sabe por quê? Porque eu e você somos iguaizinhos, e vez por outras nós permitimos que as promessas de Deus adormeçam dentro dos nossos corações, mas aquele que nos prometeu é fiel e justo, e nenhuma de suas promessas deixam de ser cumpridas. Glória a Jesus. Ela chegou para mais perto de mim, me abraçou e me deu um beijo que eu não posso dizer como foi aqui em público, e me disse aqui ao pé do ouvido a frase mais linda, mais harmônica, mais formidável, mais afinada que eu já ouvi em toda a minha vida. Ela me disse assim ao pé do ouvido: meu velho, eu estou grávida. Aleluia! A minha Rebeca está ali, olha, 8 anos, afinada como um roxinol, não sei a quem puxou. Ore me canta lá. Eu e Lúcia ficamos grávidos, os dois. Eu fui a todas as consultas do pré-natal, todas. Às vezes só tinha eu lá no consultório. Aí quando alguma outra senhora perguntava para a Lúcia: de quantos meses a senhora está? Eu dizia: estamos de 5. Estamos de 6. Porque eu fiquei grávido também. Eu tinha direito ou não tinha, irmãos? Depois de 20 anos de espera,
Engravidei completamente, tive enjoo, tive tudo que uma grávida tem direito de ter. E não tenho pudor nenhum de dizer isso, porque foi o tempo mais alegre da minha vida. Aí quando consultamos a nossa médica, perguntamos a ela: doutor, o que é que vamos fazer daqui para frente para não termos mais surpresa? Ela olhou para a gente, sorriu e disse: gente, um casal com o quadro de vocês, olha, vou resumir a ópera. Um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Eu disse: então tá bom, doutor. Só que nosso caso caiu. 11 meses depois, a Lúcia estava grávida da nossa Débora. Ela está ali, olha. Agora, por favor, me escute. Me escute, por favor. Eu estou terminando. Eu estou terminando. Me escute, por favor. Você sabe por que eu lhes preguei com tanta veemência que o futuro, que a consagração delas ao Senhor está sobre os meus ombros? Porque eu chorei por elas, eu e Lúcia, 20 anos, 20 longos e pacientes anos. E a Bíblia nos diz que os filhos são a herança de Deus aos nossos cuidados. É responsabilidade minha e sua. É bom que nós sejamos corajosos e assumirmos hoje esta responsabilidade e chorarmos como Jesus aconselhou aquelas mulheres que choravam por Ele. Ele olhou para elas e disse: chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. A pergunta do Espírito Santo essa noite é: pelo que temos chorado? Por quem temos chorado? Temos chorado o suficiente por nossos filhos? Temos feito como Jó, nos levantado de manhã para sacrificar ao Senhor por eles, porque porventura eles tenham pecado contra Deus? Esse é o papel que nos cabe. E eu lhes pergunto: quantos assumem diante de Deus este tão emblemático compromisso? Ore-me, canta alabança. Eu lhes disse as respostas de Deus: sim, não e espera. O Senhor me ensinou a esperar, e agora o que eu estou fazendo é confiado aos seus pés, entregar-lhe a vida das minhas filhas, todos os dias, a cada dia, a cada minuto. Eu quero que tudo que elas façam seja para a glória do Senhor. Tudo seja para a glória do Senhor. Eu as entreguei completamente ao Senhor. E quero saber se outros pais comigo aqui essa noite assumem essa responsabilidade. Que bom. Então eu quero convidá-lo para solenemente essa noite ouvirmos esta canção que a Lúcia vai cantar. E dentre as muitas coisas que podamos entregar ao Senhor, nós entreguemos a Ele os nossos filhos. Você tem coragem de fazê-lo, irmão? De entregá-lo ao Senhor, de colocá-lo nos braços e dizer: Senhor, eles pertencem a Ti. Aleluia. Eles pertencem a Ti. Eu os entrego a Ti. Eu os dedico a Ti. Se fizermos isso, teremos famílias felizes, teremos famílias ajustadas, teremos famílias livres dos ataques de Satanás. E ainda que eles se nos venham, ainda que ele se nos apresente, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e nossas famílias serão vitoriosas. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Minha alma, meu ser em Ti desfruta cada
minha vida, e em ti que eu possa descansar e eterna paz gozar. Entregam suas famílias ao Senhor Jesus essa noite. Sim, a tudo enfim. Oh, glória a Deus. Por ti, Senhor, renegarei. Relegue ao mundo. Relegue seus próprios desejos. Deposite-os aos pés do Senhor essa noite. É isso que Ele quer de mim e de você, para que nossas famílias sejam de fato vitoriosas. Oh, Jesus, vamos estar de pé, por favor. Senhor, entregarei a tudo em teu favor. Paz, desfruto em ti, completo amor, sim, glória, glória ao meu Senhor. Vamos cantar, tudo deixarei. Por meu Salvador, tudo entregarei. Sim, a tudo enfim, por ti, Senhor, renegarei. Oh, por meu Salvador, eu me entregarei. Sim, a tudo por meu Salvador, a minha família eu entregarei. Sim, a tudo enfim, por ti, Senhor, renegarei. Feche os seus olhos, estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor, nós estamos diante do Teu altar essa noite, para entregar a Ti, aos Teus cuidados, as nossas famílias, Senhor, nossos cônjuges, nossos filhos e filhas, e os colocamos sob os Teus cuidados, sob a Tua guarda, e assumimos diante de Ti, Senhor, a responsabilidade de sermos para eles
o exemplo que queres que sejamos. Então somente imploramos a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, não nos permita falhar. Cobre-nos com o Teu sangue, cobre a Tua família com o Teu sangue. Livra-nos, Senhor, dos dardos inflamados do nosso adversário. Conduze-nos sob a Tua guarda poderosa e cheia de cuidados. Teus olhos estejam sobre nós. Sejam os nossos rins prescrutados, Senhor, pelo Teu olhar. Ajuda-nos na força do Teu poder. Mantém os nossos filhos, Senhor, debaixo das Tuas asas, escondidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Põe as nossas famílias, Senhor, porque nós dizemos e nos apossamos da Tua palavra e dizemos: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós Te serviremos, Senhor, nós e aqueles aos quais o Senhor colocou sob a nossa tutela. Nós oramos cheios de fé, Te dando graças no maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, nós queremos aqui rapidamente. Cadê os pedidos de oração? Pega essa caixinha aí para mim, pastor Wilson. Aqui foram feitos alguns pedidos e nós queremos, meus irmãos, neste momento, aqui, como pastor desta igreja, nós os pastores, quero convidar o pastor Edmar, pastor João Taídes, o pastor Aparecido, o pastor Guiomar, pastor Davi. Nós queremos nesta hora, meus irmãos, eu quero pedir depois da oração para que ninguém saia. Nós já vamos terminar, eu tenho um recado importante aqui para os irmãos, mas nesta hora nós queremos fazer uma oração. Quero convidar você para ficar de pé mais uma vez, Nós vamos nesta hora, já foi orado aqui, o pastor Isaac já orou por vocês, mas nós vamos fazer mais uma oração nesta hora. E nós vamos ministrar a bênção de Deus sobre a vida da sua família. Durante esse mês de maio, nós oramos, jejuando, a favor das famílias, em favor da nossa família. E eu quero dizer para você, meu irmão, não foi em vão a nossa oração. Não foi em vão. Aquelas lágrimas que vocês derramaram, talvez ali na beira da sua cama, talvez aqui na igreja, não importa o lugar, o Senhor pegou essas lágrimas e Ele vai responder para você. Não sei a sua dificuldade, o que você está passando lá na sua casa, com seus filhos, com seu pai, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Sabe se o seu filho está fora da igreja e você tem clamado há tanto. Espere um pouquinho, Deus vai atender o seu pedido. Eu disse aqui na terça-feira, nenhuma unha ficará. Nossa família vai subir conosco para o céu. Eu tenho profetizado na vida da minha família, que a minha família vai subir comigo. E eu tenho certeza que você também tem profetizado isso na vida da sua família, porque nossa família pertence ao Senhor, nossos filhos pertencem ao Senhor, o nosso pai, os nossos pais pertencem ao Senhor também. E nós vamos orar nesta hora com fé. Mas antes, meus irmãos, eu quero saber se nós temos alguém que quer aceitar Jesus como Salvador. Se você ainda não é evangélico, se você não aceitou Jesus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero convidar você para estar aqui à frente, para aceitar Jesus, para que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que o Senhor venha fazer de você uma família abençoada, uma família que serva ao Senhor, que você possa falar, como foi falado aqui, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer isso nesta noite. Está aqui esse casal, nós queremos, meus irmãos, orar por eles, mas eu quero saber se tem mais alguém
que está aí, que quer aceitar Jesus como Salvador, que quer mudar a sua vida, ter uma vida com Cristo, uma vida abençoada com o Senhor. Nós temos mais alguém? Se não temos, nós vamos orar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Eu não vou pedir, porque a bênção do Senhor vai atingir aonde você está. Tem mais alguém? Está vindo ali mais uma jovem, glória a Deus. Está vindo aqui mais um jovem. Quero pedir a algum irmão para estar aqui, do lado aqui do nosso irmão. Quero pedir uma jovem para estar aqui, do lado dessa jovem aqui. Cadê as jovens daqui? Cadê as jovens? Muito bem, maravilha, que bênção, meus irmãos, que maravilha, glória a Deus. Nós adoramos a este Jesus maravilhoso, e nós vamos orar agora. Está aqui os pastores, as autoridades que Deus constituiu como autoridade espiritual sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada um dos irmãos. Nós, como autoridade espiritual, nós vamos ministrar a bênção do Senhor. Eu gostaria de colocar a mão na cabeça de todos, mas não vai ser possível. Mas eu vou estender as minhas mãos em direção a vocês, os pastores, as pastoras que aqui estão. Enquanto os irmãos vão estar louvando ao Senhor baixinho aí, nós vamos ministrar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Eu quero convidar o pastor Edmar para estar orando aqui neste momento, e nós vamos ministrar a bênção de Deus, e também orando por esses pedidos que aqui está. O Senhor conhece o pedido de cada um de vocês. Aleluia. Graças a Deus. Vamos estender as mãos. Levanta a tua mão para cima. Deus maravilhoso, Pai querido de grande misericórdia, nós neste momento, Pai, estendemos as mãos, ó Deus amado, em favor das famílias aqui representadas. Pai, nós oramos, ó Deus querido, na autoridade que o Senhor nos concede. Pai amado, nós abençoamos, ó Deus amado, a vida das famílias, ó meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal contra a família. Pai, nós repreendemos, ó Deus amado, toda desavença, toda contradição. Pai, no relacionamento conjugal. Pai, no relacionamento entre pais e filhos. Pai querido, entre irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos, ó Deus amado, a restauração da família. Nós ministramos, ó Deus amado, o Senhor Jesus, um renovo na família. Nós ministramos o avivamento da família, para a glória do Teu nome, Senhor. Renova, restaura, estabelece a paz do Senhor nas vidas das famílias. Traga de volta, Senhor, aquele que está fora. Pai, resgata aquele que se encontra perdido. Pai, nós acreditamos no milagre, nós acreditamos na cura, nós acreditamos, ó Deus amado, no fortalecimento da família. Por isso, com as mãos estendidas, nós oramos, ó Pai, e abençoamos, e ministramos a bênção, e ministramos a vitória, e ministramos a cura na vida da família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esses que estão aceitando a Ti como Senhor e Salvador. Abençoe cada um dos Teus filhos, ó Deus. Pai, muda a história da vida dos Teus filhos, ó Pai, a partir de hoje. Dá-lhes a bênção, dá-lhes uma saúde espiritual, dá-lhes uma saúde física, dá-lhes uma saúde na Tua alma, e que eles sejam abençoados, transformados e direcionados, ó Pai, em nome de Jesus. No nome santo do Senhor, aleluia. Graças a Deus. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte encontrará diante dos meus olhos.
Abençoa cada pai. Meu Deus nunca falhará, não. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Remanai, remanai, oh, remanai, fez, eu tenho a aleluia, promessa. aleluia, Eu tenho a oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, eu quero profetizar na sua vida, na vida da sua família, que você terá uma família que serve ao Senhor, uma família próspera, uma família cheia do Espírito Santo. Lá na sua casa, a sua casa será uma casa abençoada pelo poder de Deus. E eu quero fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço antes de você sentar. Eu quero só dar uma informação antes de você assentar. Dê um abraço no seu irmão e diz para ele: a nossa família, a sua família é abençoada pelo Senhor Jesus.